Não sei se já começou ou não. Disse o live, mas acho que já está. Então, muito boa noite. Boa noite. É bom estarmos aqui Sim, outra vez. outra vez, é muito bom mesmo. Já é a nossa segunda lição sobre. Claro que vamos falar sobre a palavra esperança, que é mesmo todas estas lições em que nós vamos falar e Uhum. estudar, têm essa palavra em comum. Esperança. De onde é que vem a nossa esperança? Porque hoje em dia, claro que com a situação do mundo, há muita gente que está à procura de esperança. É Uh, verdade, é Porque há verdade. muita confusão, quem é que pode nos ajudar. Um dia ouvimos uma coisa, amanhã vamos ouvir outra coisa. É verdade, é uma confusão neste mundo e precisamos algo ou alguém que podemos confiar. Sim, e também para saber que é verdade e na qual não é verdade. Sim, E é mesmo as notícias, um canal diz uma coisa, outro canal diz outra coisa, pronto. Nem vale a pena neste momento falarmos sobre esse assunto, mas claro que a palavra é esperança. Antes de começarmos mesmo, boa noite, Maurício e Nicole, está conosco. boa noite, amigos. Uh, Pronto, primeira coisa, uh, quem é que está a seguir o Oasis? Claro, somos comunidade cristã da fé batista, na Senhora Doura, que pertence a Matosinhos, e sejam bem-vindos. E ainda temos cultos presenciais. Por agora, sim. Por agora, e domingo vai ser às 10h30. Sim, normalmente o nosso culto começa às 11, mas por causa de restrições nas próximas 2 semanas, Pois, vamos começar às 10h30 para acabar no tempo suficiente para todos de chegar a casa. sim. Porque somos comunidade da fé em que nós queremos respeitar também Sim, sim, o sim. que é que o governo, pronto, mesmo que a pessoa concordar, não, nós queremos respeitar. Sim. uh, que não. Ou seja, vamos continuar a ter nossos cultos presenciais, podem nos juntar na Rua José Campos, Penafort Campos, número 50, certo, Maurício? O Maurício que normalmente ajuda com esse número da porta. Olá, Mário. Mário está conosco também e os meus pais. Pois, vai ser muito, muito bom para os teus pais. Eles não entendem nada. Nada, nada. Mas pronto. Olha, outra coisa com o Oasis. Neste momento estamos numa campanha de oferecer uma Bíblia, mas uma coisa aqui, atenção, para quem não tiver Bíblia em casa. Se já tiver Bíblia, por favor, agradecemos a sua compreensão que essas Bíblias são para as pessoas que querem uma Bíblia, Sim, e não tem. mas não têm, ok? E se algum de vocês tem interesse, pode colocar uma mensagem aqui embaixo e nós vamos conectar e ligar para arranjar uma Bíblia para vocês, está bem? Sim, porque nós aqui em casa temos alguns, este já Sim, mas está bem também usada, é o mesmo que nós usamos na igreja e temos mais lá na igreja também. mas para os nossos amigos que já têm em casa, por favor, esta campanha é para quem não tem Bíblia em casa. E quem quer Bíblia pode buscar a Bíblia no Oasis ou entrar em contato conosco e mesmo um café perto da sua casa e Sim, entregamos a Bíblia. nós arranjamos. Sim, não vamos vender nada, está bem? É uma Bíblia da oferta. Hoje, a lição é, como é que chama? Olha, antes de começar, se alguém não estava conosco na semana passada, podes faz o link aqui no nosso Facebook para o canal do YouTube e podes ir lá e ver
a lição de semana passada, ok? E há outras coisas lá, vários estudos, mas também podem acompanhar nosso canal do YouTube Exatamente. e a Oasis Comunidade Cristã no Facebook. Porque este tema de estudos é a esperança. Sim. E semana passada foi a esperança para as pessoas rejeitadas. É uma palavra difícil. Rejeitadas. E nós falamos sobre uma mulher pecadora. Todos nós somos. Sim, não Mas só nós mulheres, também Sim, homens. os homens também. Sim. Mas nós falamos sobre isso também. Professor de português diz que a palavra em português problema é masculino. Mas a solução É é feminina. feminina. Ok. Tá suficiente. Começa com... Já chega. Pronto, então, hoje vamos falar, é a nossa base, não é a nossa opinião. Exatamente, tudo é da Bíblia. A nossa base da nossa fé é a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Pronto, nós vamos no Novo Testamento do Evangelho de Lucas. Outra vez, Evangelho de Lucas, capítulo 18. E eu vou ler esta história. O texto já está aqui embaixo, Pronto. nos comentários. Okay. Jesus propôs mais outra parábola. E podemos falar sobre parábola e o significado da palavra mais tarde. Jesus propôs mais outra parábola para alguns que se julgavam pessoas muito justas e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, altivo, orava assim: ó Deus, agradeço-te porque não sou como os outros, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como esse cobrador de impostos que ali está. Jejuo 2 vezes na semana e dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e nem sequer se atrevia a levantar os olhos para o céu. Apenas batia com a mão no peito e dizia: ó meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. E Jesus concluiu: afirmo-vos que o cobrador de impostos foi para sua casa justificado aos olhos de Deus, ao contrário do fariseu. Pois todo aquele que se engrandece será humilhado, e todo que se humilha será engrandecido. Algumas pessoas levavam também crianças a Jesus para ele as abençoar. Mas os discípulos, ao verem isso, repreendiam aquelas pessoas. Então Jesus mandou trazer as crianças. Deixem-nas vir ter comigo. Não as extrovertem, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Lembrem-se disto. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Este texto tem 2 partes, não? Sim. Sobre a parábola, no início. A parábola é uma história, é muito usada na Bíblia, mas não é só da Bíblia. Mas a parábola ensina um valor ou outro tema que alguém quer explicar. É uma verdade, porque foi aquele autor que usava muitas parábolas na cultura judaica, que também Jesus usava para ensinar uma coisa que é verdade. E aqui usa esta história para ensinar uma verdade sobre, principalmente, o reino de Deus. Então, aqui, Michel disse, o que é que o texto diz acerca de Deus ou acerca de Jesus? Olha, Deus tem misericórdia para nós.
essa misericórdia, ou seja, aqui Deus não olhou para aquele que pensava que era justo, mas quem é que se humilhou diante de Deus. Então, Deus teve compaixão. Exatamente. Fala sobre Jesus que teve compaixão deste pecador. Que na semana passada ele também Sim, com a senhora, a pecadora também. mostrou compaixão. E a segunda parte, quando falamos sobre acerca de Jesus, quando ele falou sobre crianças. Ai, acho que ele gostou, as crianças. Gostou e gosta. E gosta, sim, Sim. ainda gosta. Então, por que não? Deus ama todos porque toda a criação Deus criou. Mesmo as crianças. Então, a nossa... Aqui fala sobre Deus, mas também temos de ter cuidado que Jesus só ama quem é adulto. Quem é que a criança não tem lugar na igreja? Não, tem. Não, toda a criação Deus ama. Ok? A segunda pergunta que o texto diz acerca sobre nós mesmos? Diz muito. E neste primeiro par sobre o fariseu que estava lá a orar, olha para mim assim, e esta não é a maneira para nós de aproximar Deus. Eu também da igreja, é para servir, é para ficar humilde e chegar a Deus e dizer, Deus, eu sou um pecador, como eu posso servir? Porque ele fez um sacrifício gigante para nós. Esta é a única resposta que nós temos. Aqui, para mim, o que é que o texto diz acerca de nós mesmos? Primeiro, o fariseu pensava que era de tudo que ele fazia que ganhava o amor de Deus, ou seja, o favor de Deus, e ele achava que tudo que ele fazia ganhava o favor de Deus. E outra coisa sobre nós mesmos, às vezes nós temos culpa, apontar dedo para alguém, enquanto nós temos dedos apontados para nós mesmos. Então é mais fácil de julgar o outro e pensarmos que nós somos mais justos do que os outros. E isso é verdade. Nós fazemos isso. Eu não estou a falar de eu e de tu. Eu estou a falar de toda a humanidade. Sim, claro. Apontar de dedo ao vizinho e culpar o vizinho mais fácil do que olhar para si próprio. E outra coisa sobre nós mesmos, mesmo os discípulos aqui repreenderam essas pessoas porque trouxeram as crianças de Jesus, ou seja, Jesus não tem tempo para essas crianças. Jesus não tem tempo para ti, mas tem para mim. Então, nós também temos culpa nesta área. E esta história mostra-nos de algum pecado que precisamos de evitar. Orgulho. Orgulho, com certeza. Lá está. Quando mencionamos a palavra pecado, pessoas, pode ser algumas pessoas que estão a assistir agora. Pecado para algumas pessoas é matar alguém ou roubar alguém. Mas a palavra pecado é desobedecer Deus. Desobedecer de maneira que Deus quer que nós vivemos. Tudo que é contra a vontade e a maneira de Deus, nos olhos dele é pecado. Pronto. Quando falamos sobre um pecado, aqui o orgulho é fariseu e apontava e julgava o outro senhor. E mesmo ele disse, eu agradeço-te porque não sou como os outros. Achava que ele era mais alto, mais justo. Ok? Encontramos nesta história alguma promessa
de Deus para nós? Acho que sim. Versículo 14, no fim, diz: onde está? Pois tudo aquele que se engrandece será humilde. Às vezes é difícil de falar português nesta hora da noite. Humilhado. Humilhado, e todo que seja humilhado será engrandecido. Engrandecido, sim. Sim, e esta também lembra-me um outro versículo em Mateus, eu vou ler aqui. Mateus, capítulo 20, também é quase o mesmo tipo de promessa. Versículo 16, concluiu Jesus: deste modo, os últimos hão de ser os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Esta é sobre como nós precisamos, deve ser servir. Uhum. E outra promessa aqui, que ele, quando se humilhou diante de Jesus, diante de Deus, nesta história, oh meu Deus, não, aqui não é fariseu, é o pecador. Então, onde é que entra a palavra esperança? Que mesmo que somos pecadores, e ele que se humilhou diante de Deus, ele pediu misericórdia de Deus e disse: tem compaixão de mim, que sou pecador. Ele reconheceu a posição dele diante de Deus e pediu Deus para Deus tivesse compaixão dele. E a promessa aqui, Jesus não olhou para ele e disse: olha, vai embora. Não quero nada de ti. Porque quem é justo aqui é o fariseu. Não, ao contrário. A promessa aqui, Jesus concluiu, versículo 14: afirmo-vos que o cobrador de impostos, alguém que ninguém na comunidade gostava, o cobrador de impostos, mas neste caso pediu compaixão do Senhor e Jesus disse: foi para sua casa justificado. Aos olhos de fariseu? Não. Aos olhos de Deus. A promessa aqui é que quando a humanidade não quer perdoar, quem é que tem poder para perdoar é Deus. Sim. Ele é o único. Diante de Deus, sim, reconhecermos quem somos nós e pedimos perdão, e Ele promessa que Ele vai entrar e perdoar nossos pecados. Existe algum exemplo que possamos seguir? Há várias, mas o parte que eu gosto mais sobre esta passagem é esta sobre as crianças. Porque ele chamou as crianças e disse: não, deixa eles a chegar aqui. Porque o versículo diz: lembra-se disto: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E quando eu penso numa criança, eu penso em alguém que é muito inocente e tem um fé bem básico, um coração limpo, e elas aceitem as coisas mais fácil, sem pensar sobre os outros. Confiança na outra pessoa. E eles dão confiança para os outros mais facilmente às vezes do que nós. E esta é a maneira que Jesus disse para chegar, como este coração limpo e com confiança em Deus. E acho que esta é uma boa maneira para nós de seguir dele também. Sim, e aqui temos de ter cuidado que Jesus não está a dizer que só a criança que pode entrar no reino de Deus. Ele aqui faz a comparação de o reino de Deus como uma criança, ou seja, como Michel disse, com a atitude de criança, confiar, então colocar a nossa confiança em quem é que nós podemos confiar. Deus diz, é aceitar.
Deus disse que somos pecadores. Aceitamos. Deus disse que salvação só vem através de Jesus Cristo. Aceitamos. Fé simples no Senhor. Não tentarmos confundir as coisas, mas como uma criança aceita, muitas vezes, a palavra do pai, da mãe, e segue. É isso que Jesus está a dizer. Aceite as minhas palavras, e como ele disse aos discípulos e disse para nós hoje em dia, segue-me. Deixar tudo, segue-me. Existe algum mandamento que precisamos de obedecer? Aqui é deixar, primeiro, mandamento é não é ser como aquele fariseu, mas humilhar-nos, ou seja, diante de Deus, e entendermos que este mandamento, nesse sentido, é amar o próximo, mas em cima amar Deus, e entender que salvação só vem através de Deus. Não é uma coisa que podemos ganhar, mas confiar na palavra de Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, aqui a promessa é aceitar na fé o que Jesus disse. Sim, o Fernando estava a escrever alguma Olá, coisa. boa noite, Fernando. Boa noite, Fernando. Ele escreveu alguma coisa muito interessante. Ele diz, Jesus nunca pecou, mas se ofereceu com pagamento pelos nossos. Sim, exatamente. E por isso, em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Sim, bem dito, isso também através da palavra do Senhor. E então temos esses dois senhores, um que achava que era justo e outro que entendia que não era justo. E quem é que Jesus perdoou foi quem é que entendeu que precisava ser salvo só através de quem é que podia salvar, Cristo. Não é através de obras. É verdade. Qual é a personagem com a qual mais te identificas nesta história? Ui, acho que depende do dia. Mais uma vez, como semana passada? Sim. Porque às vezes nós chegamos, eu sou um bom cristão e tal, e nós, infelizmente, somos como os fariseus. Pois. Mas depois de pensar e cada dia eu tento de fazer como ele já disse, nós somos pecadores, precisa chegar a Jesus com humildade e disse, olha, eu sou pecador, perdoa-me. E ele vai perdoar, com certeza. Aqui a personagem, claro que devemos sempre tentar seguir o exemplo de Cristo. Perdoar quem é que precisa de ser perdoado. Mas eu nem sempre sou. É muito fácil apontar o dedo e achar que eu sou mais justo do que o outro, porque eu não faço o que é que o outro faz. Mas quando Deus olha para todos nós, somos todos iguais. Todos iguais. E Romanos diz que todos nós somos pecadores, fora da glória de Deus. E pecado, salário do pecado é morte. E nós não somos justos nem suficientes para pagar essa dívida. Mas, aqui como o Fernando escreveu bem, confiar no Senhor que nos oferece salvação. Não é como o fariseu orava, Deus, agradeço-te porque não sou como os outros, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este cobrador de impostos que ali está. Então, apontava para os outros. Eu estou bem, porque os outros são piores. Não. Aqui
entendemos que todos nós somos iguais diante de Deus. Sim. E também eu penso nestas crianças que ele fala. Os crianças dependem das outras pessoas. Uhum. Eles têm confiança que os pais vai cuidar das coisas que precisa e Pois. tal. Mas às vezes nós queremos fazer as coisas nos nossos poderes. Olha, Deus, eu não preciso de ajuda aqui, eu posso fazer isso. E nós só chamamos para Ele quando nós pensamos que precisamos. Mas nesta situação ele diz: não, chega-me, vem, como criança, tem confiança em mim, deixa tudo nas mãos do meio. E eu lembro, por exemplo, quando os meus filhos estavam sentados no meu colo e eu falei com eles quando eles estavam com medo ou qualquer coisa. E Deus é assim para nós. E nós podemos chegar com os nossos bons e as mãos. Uhum. E Ele vai tratar tudo se nós temos confiança em Ele. É porque a Bíblia diz que somos salvos pela graça mediante da fé. Não vem de nossas obras que ninguém se glorie. Ou seja, não é nada que nós, do nosso mérito, podemos ganhar salvação. Então aqui, a palavra de esperança, outra vez, é que nossa esperança não deve ser em nós próprios, Não. mas quem é que pode nos ajudar? Quem é que pode nos... E Ele nos ama. Quem é que pode nos... E Ele quer também nos perdoar e salvar. Então, a esperança não é só ser perdoado dos pecados, essa é a grande coisa, porque essa é a principal. Mas Deus também quer estar conosco todos os dias. Sim, Ele está lá a esperar para nós. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A esperança aqui, que não foi uma história que foi contada pelo fariseu, nem outra, mas Jesus ensinou porquê. Porquê que Jesus usou essa imagem, essa história? Para que tu e eu podemos ter confiança e esperança nele. Verdade. E só nele. Nem nas coisas do mundo, mas em Deus, o Criador do mundo. Quer te oferecer vida eterna e vida abundante também aqui. Próxima semana há mais. Próxima semana é esperança. Deixa eu ver aqui. Que muda tudo. Zaqueu. Sim, sobre É Zaqueu. uma história que eu gosto muito, muito, muito. E vai ser muito bom. Então, Olha, Andy, queres orar para... Não sei quem é lá fora e as outras pessoas eventualmente que vai ver este vídeo. sim, Mas porque queres orar por eles? esta semana também recebemos alguém que precisava e queria a Bíblia, mas está em casa com Covid. E eu disse, olha, conte com nossas orações. Temos amigos também. Eu pessoalmente conheço alguém que os pais têm Covid. Outro amigo que falei hoje, o pai dele também, o Daniel. Eu vou... E vocês podem deixar os vossos pedidos de oração aqui também. E nós vamos orar para vocês durante a semana. Uma promessa. Okay? É nosso privilégio com Oasis e outros irmãos na fé de orar uns pelos outros. Okay? E eu vou orar. Pai, obrigado por este dia, esta oportunidade que nós temos nesta hora para partilhar a tua palavra. E eu agradeço-te, Pai, o facto que nós temos a tua palavra, que é a nossa guia, que nos mostra e revela que há esperança em Jesus Cristo. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele também disse que não veio ao mundo para condenar o mundo, mas o mundo foi salvo por ele. O Pai, a nossa salvação e a nossa esperança só vamos encontrar em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Também é nosso privilégio
de orar pelos outros nessa comunidade e também queremos levar essa nação de Portugal diante de ti, porque estamos a passar dificuldades, não só da Covid, de saúde, mas também finanças e problemas em casa, com casamentos, com as famílias, familiares. Oh Pai, que todos que estão a assistir neste momento, este estudo, oh Pai, nós queremos chegar a Ti, no nome de nossos amigos, e pedimos, Pai, que Tu estejas com eles. O Pai, Senhor Júlio, que eu também tive a oportunidade de falar com ele, está em casa com Covid, para o pai de Daniel e os outros que estão a sofrer neste momento. Pai, que Tu possas ser o grande ajudador. Tu és nosso refúgio e socorro no momento que precisamos. Pai, Tu queres acompanhar cada um de nós. Mas, Pai, temos que confiar em Ti. Temos que entregar nossa vida a Ti, para que Tu sejas nosso Pai e nosso Senhor e Salvador. Pai, que grande privilégio que nós temos hoje de falar contigo diretamente, só através do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que abriu o caminho de falar contigo. Pai, obrigado por quem Tu és, nossas vidas e em nossas casas. E agradecemos no nome de Jesus Cristo, o único Salvador, digno do nosso louvor. No nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Uma boa semana para todos. Há quase fim de semana. Quase. Não esquecem as regras. As Sim. novas regras, restrições, mas 10h30. 10h30 no Oasis vamos ter o culto no domingo. E, Todos vocês são bem-vindos. e para quem é que lá está na zona e a terra de Fernando Silva, em Vila Real, eu sei que a Igreja Evangélica Batista de Vila Real teria muito gosto também em vos receber lá na Igreja Vila Real. Obrigado a todos. Obrigada. Boa noite.